Política e religião são temas que sempre evocam várias questões acerca do nível de influência que um deve ter sobre o outro. Essas duas esferas da realidade se influenciam e pessoas podem ter a tendência de querer sobrepor uma em relação à outra. O quanto da religião interfere na política e vice-versa diz respeito a como as pessoas se manifestam individual e publicamente. O voto em um país democrático, as manifestações públicas a favor de uma medida e outros fatores da comunidade civil são afetados pela religião que a pessoa tem e é impossível se desvincular disso. E todas essas relações são mostradas na série Messias da Netflix. O caos do Oriente Médio é o palco inicial da série. O menino atormentado por um pesadelo e sua mãe que o consola. O conflito entre os Estados Unidos e o Estado Islâmico. Jovens que, tendo fugir dessa calamidade, nos levam até o nosso personagem misterioso que diz trazer palavras de Deus para que o povo entenda e confie em seus planos. É em volta desse personagem que uma série de eventos que poderiam ser vistos como milagres acontecem. Semelhantemente ao dilúvio bíblico, uma tempestade de areia varre as tropas do Estado Islâmico, forçando sua retirada. Esse personagem, ainda sem nome, resiste à tempestade. Paralelamente a isso, surge nossa segunda personagem principal, Eva Geller. Depois de assistir a notícia sobre o Estado Islâmico, ela se dirige à CIA, onde trabalha para uma entrevista de emprego com um candidato. A conversa que eles têm é um dos elementos que a série trabalhará. O que é a verdade? O entrevistado diz que a verdade é nebulosa e pode ter muitas versões, dependendo de quem conte. Já Eva diz que a verdade pode até parecer nebulosa, mas não é. É nesse contexto que se inicia a busca por desvendar a identidade do pregador misterioso, que já está sendo seguido e considerado por muitos como um Messias. A mensagem do pregador é totalmente autocentrada. Ele convoca as pessoas a abandonar as suposições sobre Deus e se agarrar a ele. Centrado em uma mensagem de redenção da humanidade em si, ele evoca para si essa persona messiânica. Inevitavelmente, isso provocará agitações políticas. Afinal, a mensagem do pregador adquire um teor como se tentasse unir as principais três grandes religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. O discurso do pregador usa boa retórica para afastar o olhar dos livros que são considerados sagrados por essas três religiões, a Bíblia, a Torá e o Corão, para centrar nele a proclamação da verdade. Em sua peregrinação, o pregador consegue que um pastor, Félix, o siga. Félix, frustrado porque sua congregação está atolada em dívidas, deposita sua confiança no homem misterioso, depois de vê-lo salvar sua filha e escapar de um tornado iliso. Entendendo isso como um sinal de Deus, Félix passa a seguir e promover o pregador. O pregador, proclamando seguir a vontade de Deus, deixa-se levar pelas situações. Ainda que isso leve à prisão, de alguma forma miraculosa ele acaba sempre escapando. Associados à sua mensagem, esses fatores direcionam os olhos para este homem misterioso e cada vez mais pessoas o seguem. É interessante como a série nos mostra, diante disso, a necessidade das pessoas de participar de algo que traga uma mensagem redentiva, de paz e esperança. Seja uma redenção para além delas próprias, seja um milagre sobrenatural, seja uma pacificação política, as pessoas mostram que estão dispostas a seguir quem lhes dê respostas, quer sejam verdadeiras ou não para suas questões conflituosas. Mesmo diante de eventos estranhos, e mesmo que a mensagem seja vaga, as pessoas parecem se identificar com aqueles que lhes tragam uma mensagem de redenção. De certa forma, todos estão procurando uma salvação em algum lugar, algum tipo de consolo ou alguma conformação para suas almas aflitas. Aquele que tiver a habilidade de lhes convencer será tomado como um Messias. Como inevitavelmente os discursos do pregador acabam se associando à política, ele nos mostra a tentativa humana de solucionar as questões mais interiores do indivíduo. Por meio de suas ideologias, cada perspectiva política apresenta o que consideram ser o problema e mostram o que pensam ser a solução. No entanto, a carência messiânica e política se relacionam aqui. Uma vez que as pessoas carecem de Deus e de Messias, elas acabam atribuindo às ideologias políticas sua própria imagem do divino, atribuindo o caráter de pecado ao que é visto como errado pela ideologia, e um caráter de redenção ao método que a ideologia propõe para consertar o mundo. Diante disso, David Koyes aponta que cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A proposta ideológica política adquire o status de um ídolo com a capacidade de nos salvar do mal, seja ele real ou imaginário. Não se engane. Comunismo, nazismo, liberalismo, conservadorismo, cada uma dessas ideologias é fundamentalmente limitada e se torna um ídolo ao arrogar para si o poder de redenção. Essa redução da realidade a uma ideologia acaba consequentemente reduzindo o homem a uma visão ideológica. Como afirma Francisco Ratzo, a concepção redutível de homem significa justamente a crença segundo a qual o homem pode ser reduzido a um objeto de compreensão
e, consequentemente, de manipulação e controle. Assim, a figura humana é enclausurada em cada ideologia. Dessa forma, em prol da ideologia, o homem é desumanizado ao ser reduzido a menos do que é, ou a ser visto apenas por uma faceta da realidade. Esse é o meio pelo qual discursos ideológicos camuflam suas más compreensões do mundo. Eles podem apresentar uma perspectiva de humanidade que veja tanto o plural que o indivíduo seja reduzido a ser só mais um no meio dos outros. Ou pode ver tanto o indivíduo que o comunitário é visto como uma série de pessoas agindo cada uma por si. A ideologia, dessa forma, adquire um status totalitário. Essa mentalidade totalitária recai sobre aquele que promove sua perspectiva redentiva e ajunta seus discípulos. Na série, como na vida, vemos o Messias falando de uma mensagem de poder. Esse poder é imanentizado. Esse poder encarna. Assim, a humanidade atribui a essa figura uma autoridade a fim de obter paz. Por causa disso, assim como o Estado em regimes autoritários e totalitários, o Messias adquire um papel moralizador, estético e salvador. Francisco Ratzo acerta novamente quando diz que a imaginação não admite uma crença, senão a que estou plena conformidade com a realidade. A maior ilusão das ideologias é precisamente essa: fomentar a imaginação de que falamos diretamente em nome da realidade. O pregador manifesta isso ao trazer uma mensagem de Deus que supera a realidade em que as pessoas estão habituadas. O problema é o caráter gnóstico e místico de sua mensagem. Diferentemente da mensagem bíblica de redenção, a mensagem ideológica do pregador mostra uma distinção entre o conhecimento detido por ele e a realidade vivida pelos demais. Aqueles que incorporam esse conhecimento serão os iluminados que alcançarão a paz. Seu discurso é ambíguo, fazendo cada pessoa chegar a uma verdade particular que pareça solucionar suas questões. O conjunto dessas reflexões levaria a uma paz conjunta, ou seja, cada verdade é pessoal, mas a união dessas verdades levaria à paz. O caráter gnóstico está na obtenção de redenção através do conhecimento. A Bíblia, por outro lado, nos revela que a redenção é externa a nós e fruto da graça de Deus a um mundo que não a merece. O conhecimento de Deus é posterior à transformação de vida que ocorre por um ato divino na alma da pessoa. Cristãos creem para conhecer, não o contrário. Essa manifestação social e religiosa se dá em ambientes culturais que já não são mais mobilizados pela religião, mas que, sem perceber, atribuem o seu caráter a elementos culturais. Essa é a tese que Terry Eagleton desenvolve em A Morte de Deus na Cultura. O homem mata Deus, mas continua conferindo status religioso às coisas que o circundam. Ele diz que não acreditar em Deus é muito mais difícil do que geralmente se imagina. Toda vez que o Todo-Poderoso parece seguramente descartado, sempre pode reaparecer sobre um disfarce ou outro. O ponto é que, ao tentar fugir de Deus, o homem atribui involuntariamente, ou voluntariamente, a divindade a outro elemento. O Messias da série recebe esse status divino porque as pessoas estão desacreditadas de boas respostas. Quando surge uma figura convicta de suas crenças, carismática e proclamando suas ideias, essa figura cativa e arrebanha discípulos. E essa é uma reflexão que precisamos fazer como seres humanos. A quem estamos ouvindo? Onde estamos depositando nossa esperança? O que tem causado angústia em nossas almas e quais respostas estamos buscando? De fato, tais respostas são absolutas, ou somente aquilo que queremos ouvir. Falsos messias surgem quando pessoas já não suportam ouvir verdades e clamam por alguém que lhes afague o ego. É preciso refletir acerca do que temos considerado no modo como vemos o mundo e até mesmo como encaramos a política e a economia. É possível estar atribuindo uma identidade divina a algo que é somente uma das esferas da realidade e que não a totaliza. A série Messias mostra, de certa forma, uma crítica às religiões, mas também às decisões políticas. Porém, acima de tudo, também mostra a disposição que temos de erigir figuras messiânicas e segui-las. Diante disso, a pergunta que importa é quem tem sido o seu Messias.